Olá, eu sou o professor Felipe e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns acontecimentos que ocorreram na Idade Média. Vamos lá? O primeiro acontecimento que eu queria tratar com vocês, que causou uma crise, foi a Peste Negra. Eu vou explicar para vocês o que é a Peste Negra, como ela se originou, como ela se expandiu pela Europa e quais foram suas consequências para a sociedade europeia da Idade Média. Primeiro vamos começar do começo. O que é a Peste Negra? A Peste Negra é uma doença que é transmitida por uma bactéria, a Yersinia pestis, que é a hospedeira da pulga do rato. A princípio, esse rato ele não era natural da Europa. E como que ele chega na Europa, professor? Por causa do comércio. Os navios mercantes de Gênova e Veneza, praticamente, porque eram as duas principais cidades do comércio mundial na época, levavam muitos produtos do Oriente para a Europa. Em várias dessas viagens, muito provavelmente, ratos se hospedavam nos porões dos navios, chegando na Europa e se espalhando muito rapidamente. Por que ela se espalha muito rapidamente? Como a gente sabe, ratos gostam de ambientes muito sujos. E a Europa na época tinha ambientes muito sujos nesse sentido. Ah, por exemplo, você tinha os burgos, que eram centros urbanos, né? Cidades praticamente, em que você tinha uma população muito grande, vivendo em espaços muito pequenos e sem nenhuma condição de higiene. Eles não tinham coleta de esgoto, não tinham água encanada, eles não tinham coleta de lixo. Então você vai ter essa sujeira nesse ambiente com muita gente, o que é bem propício para aparecimento de ratos e outros tipos de animais, como baratas, etc. O pico dessa doença na Europa foi entre 1348 e 1353. Estima-se que nesse período de 5 anos, um terço da população europeia tenha sido dizimada. Isso causou uma crise sem precedentes na Europa. Por quê? Isso diminuiu a mão de obra e ocasionou também uma crise na produtividade agrícola. Ou seja, você não tem gente para trabalhar no campo, para plantar, você não tem o que plantar, porque além disso ocorreram várias eventos climáticos que desfavoreceram o desenvolvimento da agricultura. Então as pessoas passaram fome, muita fome nesse período. O que também foi um agravante para a doença se espalhar, porque as pessoas ficavam com a imunidade fraca, ficavam subnutridas e era muito mais fácil contrair a doença. Como a gente sabe, a Europa medieval era muito religiosa na época, né? Então, muitos acreditavam que isso era um castigo de Deus, culpabilizando alguns grupos por essa doença aparecer. Por isso, nessa época, houve muita perseguição a judeus, que desde a antiguidade eram considerados como os inimigos do cristianismo, os assassinos de Cristo. Houve muita perseguição a mulheres, principalmente a mulheres estudadas, que eles tendiam a chamar de bruxas e tal, que na verdade eram só mulheres com um pouco de educação. E como eles queriam alguém para culpar, essas mulheres elas se diferenciavam do padrão feminino da época, então, né? E também houve muita perseguição a forasteiros, ou seja, pessoas de fora das cidades natais. Então, se você chegava em outra cidade, você era expulso porque simplesmente não se sabia se você estava com a peste ou não. E eles não queriam que você transmitisse para as pessoas caso você estivesse, obviamente, né? Ninguém quer pegar uma doença. As consequências mais visíveis da peste negra na Europa foram a aceleração da crise do sistema feudal europeu e a aceleração também do processo de fortalecimento das monarquias. Ou seja, as coroas começaram a deter maior poder nesse sentido. Por incrível que pareça, a Igreja Católica também sofreu diversas crises durante a Idade Média. A primeira que a gente pode contar é o Cisma do Oriente, que aconteceu em 1054. O que foi isso? Foi a divisão da Igreja Católica entre a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Oriental. Isso dividiu Roma e Constantinopla. Porém, a gente pode lembrar também do Cisma do Ocidente, que aconteceu entre 1378 e 1415. Importante lembrar que o Cisma do Oriente ele ainda continua, a gente ainda tem essa diferença das igrejas. Eu vou explicar para vocês agora o que foi o Cisma do Ocidente, o que ocasionou ele, qual foi o desenvolvimento e quais foram suas consequências. Nossa história então começa na França, do rei Felipe IV, Felipe o Belo, né? Meu xará, não na beleza, mas sim no nome. Ele tinha um projeto de centralização política e por isso ele se alia com legistas, que eram especialistas no direito civil.
Isso para tentar legitimar muito mais o seu poder, o poder civil, o poder temporal, contra o poder espiritual, o poder da igreja. Por isso, ele determinava que ele teria poder sobre todos os feudos do reino, mesmo os feudos eclesiásticos. Isso por si só já foi bem polêmico na época, não é? Filipe IV também tinha um projeto de cobrança de impostos para a igreja, o que não foi aceito pelo Papa da época, o Papa Bonifácio VIII. E aí o rei, o que ele fez? Ele proibiu que as ofertas da igreja fossem levadas até Roma, que seria o centro da igreja. E o Papa excomungou o rei. Excomungar quer dizer, você tira essa pessoa da comunidade religiosa, como se ela saísse da igreja. Hoje em dia, né, como a gente tem diversas fés protestantes, católicas, muitas pessoas não entendem e mesmo assim, hoje em dia pra gente, na nossa sociedade, não é muito grande isso. Mas na época, como eu falei já, a sociedade medieval era muito religiosa e isso sempre causa um alvoroço quando é excomungado, principalmente um rei, né, que é uma autoridade. Depois de ser excomungado pelo Papa, o Felipe Belo falou: eu não vou deixar isso barato não. Então o que ele fez? Ele foi até Roma em 1303, atacou e invadiu a cidade e prendeu o Papa, conhecido como... Esse episódio, né, ele é conhecido como atentado de Anagni. Aconteceu em 1303. Anos depois, em 1309 até 1377, a sede da igreja foi para Avignon, uma cidade no sul da França. Isso causou um alvoroço, né, no princípio. E depois de 1377, aconteceu mais uma polêmica, no sentido de que existiam dois papas agora. Porque existia uma sede da igreja em Avignon, na França, e existia uma sede da igreja em Roma. A única diferença entre os dois era que, em Avignon, o papa era declarado pelo rei. E em Roma, ele continuava sendo eleito pelo colégio dos cardeais, né? Esse episódio é conhecido como o exílio babilônico da igreja. Esse episódio é de 1309 a 1377. Porque é como se fosse aquele exílio que acontece com os judeus durante a antiguidade, quando eles são feitos escravos na Babilônia pelo rei. Assim, só depois de 40 anos, em 1414, no Concílio de Constança, a igreja conseguiu se unificar. Mesmo assim, a gente pode perceber que nesse período, esse episódio ele constitui uma vitória muito mais do rei, da monarquia, do poder temporal do rei, que eles chamavam, né, do que do poder espiritual da igreja. Já que nessa batalha, praticamente, quem ganhou foi o rei, né, que conseguiu mudar a base da igreja católica de Roma para a França. Do cisma do Oriente, do cisma do Ocidente, que aconteceram dentro da igreja, a igreja católica também sofreu bastante por grupos externos à estrutura dela. Grupos que questionavam seus dogmas, que a princípio são fundamentos inquestionáveis da igreja. Esses grupos são chamados de heréticos. Heréticos vem de heresia, e heresia significa escolha. Dois grupos principais chamaram a atenção nesse século XIV. Os valdenses e os cátaros ou albigenses. Eu vou falar sobre eles para vocês aqui. Vamos começar pelos valdenses. O que são os valdenses? Valdense, primeiro, né, o nome vem do criador dessa doutrina. Criador. O nome dele era Pedro Valdo, ele era um rico comerciante de Lyon, na França. Em 1173, no século XII, o Pedro Valdo ele leu a Bíblia em latim. Então já indica que ele tinha um certo estudo, já que a Bíblia na época só existia em latim. Depois de ler a Bíblia, ele percebeu que a igreja estava muito corrompida por dentro, a igreja estava sendo muito egoísta, muito materialista. E o que ele fez? Ele fez um voto de pobreza. Ele abandonou a família, ele abandonou todos os bens materiais e também traduziu a Bíblia para o idioma da região que ele morava, que é o provençal. Que mesmo na França você tem vários dialetos, né? Pequenos idiomas, assim, que eles falam. Ele traduziu a Bíblia para o provençal, sendo que ela só era em latim até a tradução dele. Outras características dessa heresia é que eles faziam votos de obediência superiores. Quem eram esses superiores? Os bispos indicados pelo próprio Valdo.
Isso indicava que existia uma certa hierarquia nessa heresia. Meio que tentava copiar a hierarquia católica, só que num viés muito mais, como eu diria, seguindo mais os preceitos bíblicos. Essa heresia ela ficou conhecida como os pobres de Lyon, porque muitas pessoas que aderiram também, na verdade todas as pessoas que aderiram faziam esse voto de pobreza e abandonavam os bens materiais em prol de viver uma vida santa, divinizada, por assim dizer. Os cátaros ou albigenses são um outro grupo herético que ficou bem famoso na época. Eles ocupavam basicamente a região do sul da França e da Península Itálica, aquela parte da botinha da Itália. Qual a diferença? As pessoas que participavam desse grupo herético, elas eram geralmente excluídas socialmente, principalmente trabalhadores manuais, artesãos, pedreiros, moleiros, que é quem trabalha em moinho. A doutrina era baseada numa comunhão com Deus por uma moralidade praticamente intocável. Então eles não comiam carne, eles faziam muitos jejuns, eles criticavam abertamente a Igreja Católica também por causa dessas atitudes ditas como promíscuas e que fugiam do cristianismo primitivo. Foram perseguidos muito por autoridades laicas e religiosas. Isso inclui nobres, isso inclui bispos, isso inclui padres e muitas dessas autoridades da época. A perseguição desse grupo pela Igreja Católica foi tão grande que o Papa, em 1209, declarou uma cruzada no Ocidente, né, na França, para acabar com esses grupos, dizimar mesmo, matar as pessoas que faziam parte dos cátaros. Essa cruzada ela durou de 1209 a 1229 e ela foi ali no sul da França para tentar acabar e suprimir essa heresia específica, né? Embora tenha suprimido assim institucionalmente, muitas outras heresias ainda iam circular pela Europa e até mesmo as igrejas protestantes na Reforma, o luteranismo e o calvinismo, eles seriam considerados heresias na Idade Moderna, mas isso é assunto para outra aula. Aí, galera. Então é o seguinte, vamos continuar no nosso assunto, a crise do século XIV. O professor Felipe já falou para vocês a respeito da peste, da igreja e da questão das heresias. Agora o professor Fagner vai colocar aqui dois temas importantes também para o estudo do século XIV e a crise do feudalismo, que são, primeiro, a Guerra dos 100 Anos, segundo, as revoltas camponesas. Pois bem, vamos trabalhar aqui os principais elementos, né? Então, começando com a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito que aconteceu entre 1337 até 1453 e envolveu a França e a Inglaterra. Repito, a França e a Inglaterra. Aí você pensou, beleza, Guerra dos 100 Anos, mas de 1337 a 1453 são 116 anos. Como assim? Pois bem, os historiadores convencionaram chamar de Guerra dos 100 Anos para facilitar o estudo histórico mesmo. Outra coisa, quando você pensa em Guerra dos 100 Anos, não pense em 100, ou melhor, 116 anos de conflitos incessantes que as pessoas não iam nem para casa, não descansavam nenhum mísero momento, minuto da sua vida e ficavam ali guerreando. Não, não pense assim. A Guerra dos 100 Anos é marcada por períodos de paz, por tréguas, por períodos de batalhas intensas. Então, é um período onde ocorreram diversos conflitos. Muito bem. A Guerra dos 100 Anos tem dois fatores principais que dão o start, o início dela. Primeiro, é a questão da sucessão do trono francês, e o segundo é a questão da disputa por Flandes. Então vamos lá. Em 1328, morreu o rei Carlos IV, e não tinha um filho necessariamente direto para sucedê-lo. Então o trono francês ficou, digamos assim, vago. Lá na Inglaterra, né, Eduardo III ergueu a mãozinha e disse, opa, eu quero ser rei da França. Por quê? Porque eu sou descendente, né, de pessoas, né, da linhagem do Carlos IV. Né? Eu sou descendente, por mais que seja
uma descendência pelo lado feminino, eu quero assumir o governo da França, o reino da França. Muito bem, então os franceses disseram, não, Henrique III, você não vai. Você, aí na Inglaterra, não vai pegar o trono francês. E nós vamos evocar a Lei Sálica. Lei Sálica. O que era a Lei Sálica? A Lei Sálica era uma lei francesa que não permitia que reis ou pretendentes ao reino francês que advinham de linhagens femininas assumissem o trono. Né? Havia esse preconceito contra essas pessoas que tinham descendência, né, por parte feminina de antigos reis. Então, como o rei Eduardo III, que já era rei da Inglaterra, queria assumir o trono da França, era um descendente de uma linhagem feminina, ele não pôde assumir o reino da França. Né? Então os franceses impediram, evocando a Lei Sálica. Né? Pois bem, aí é o seguinte, quem os franceses decidiram colocaram como rei? Né? Claro que isso não foi uma decisão democrática, nem podemos falar em democracia nesse momento da história também. Mas os franceses, a nobreza francesa, né, decidiu por Felipe de Valois. E Felipe de Valois passou a ser, então, o Felipe VI, o rei francês. Então, os ingleses saíram perdendo nessa daí. Os franceses deixaram a monarquia francesa para um francês. Pois bem, este é o primeiro fator. Segundo fator, disputa por Flandes. Olha, hoje nós temos no mundo diversas regiões potencialmente comerciais, né? Cidades importantes do comércio, são, por exemplo, nos Estados Unidos, na Ásia, China, né? São regiões ricas na questão comercial. Flandes, no século XIV, era uma região, aliás, rica em comércio, potencialmente comercial. E era disputada tanto por França como por Inglaterra. E, vendo esses movimentos políticos que aconteciam no reino francês, né, e as disputas por poder, a burguesia e a nobreza de Flandes tomaram partido. Ou seja, a nobreza passou a apoiar a França. E a burguesia de Flandes, os comerciantes, passou a apoiar a Inglaterra. Pois bem, então, esses dois fatores, a sucessão ao trono francês e a questão relacionada a Flandes, ao domínio da região comercial de Flandes, levaram ingleses e franceses a iniciarem um conflito armado, bélico. Né? E aí é o seguinte, em 1337 estoura esse conflito, né? Começa a guerra mesmo. E a Guerra dos 100 Anos, ela pode ser marcada por uma divisão em 4 períodos, que são, eu até fiz uma colinha aqui para vocês, atenção. De 1337 a 1360, nós temos as vitórias inglesas e o domínio do norte e do oeste da França. Entre 1360 e 1380, nós temos a retomada de territórios pelos franceses, e de 1380 a 1420, nós temos 1420, isso, o norte da França dominado pelos ingleses. A partir de 1420 até o fim da guerra, por assim dizer, perdão aqui pelo levantar, né? Até o 1420, né? Refazendo aqui, deixa o professor refazer a ideia. De 1420 a 1453, nós temos o período final da guerra, que é o período em que os franceses vão retomando os seus territórios, principalmente ao norte e ao oeste. Né? Durante uma boa parte do século XIV, o domínio francês ficou ligado principalmente ao sul da França, e a Inglaterra dominando a região norte. E a guerra termina, então, em 1453, com os franceses retomando o seu território. Pois bem, na Guerra dos 100 Anos, nós temos que entender que franceses e ingleses passaram por momentos muito difíceis, principalmente camponeses. Nós tivemos fome, nós tivemos pestes, nós tivemos revoltas camponesas, né? E a alta cobrança de impostos que incidiam principalmente nas camadas populares. Então o que acontecia? Acontecia o seguinte, o povo começou a ter falta de alimentos, começou a ficar doente, começou a cada vez mais ter que pagar mais tributos, e o povo se revoltava, tanto na França como na Inglaterra, né, por esses padecimentos, por assim dizer. Pois bem,
É importante destacar também sobre a Guerra dos 100 Anos que nós tivemos uma importante figura histórica, né, que hoje é reconhecida por todos os países do mundo, por diversas pessoas, que é a figura da Joana d'Arc, que é uma moça que morreu muito cedo ainda, né, seus 19 anos aproximadamente, que dizia que recebia visões, ordens divinas para conduzir o exército francês à vitória. Né? E, munida dessas visões religiosas, né, ela lidera o exército francês, e o exército francês, chegando próximo às 3 décadas que vão finalizar a Guerra dos 100 Anos, obtém vitórias muito importantes. E a Joana d'Arc tem um papel muito importante nesse processo. E isso é algo importante para a gente analisar historicamente, porque é uma mulher ocupando um papel de liderança entre o exército francês, numa época em que as mulheres, né, não tinham esse protagonismo. Na época nós tínhamos um outro mundo. Né? E a Joana d'Arc conseguiu se destacar nesse sentido. Né? E era uma importante liderança. E o fim da Joana d'Arc, infelizmente, não é um fim, por assim dizer, legal. Né? Ela foi acusada de bruxaria, ela foi relegada a segundo plano e foi entregue aos ingleses e processada, condenada pelo Tribunal da Inquisição e queimada em uma fogueira. Né? Esse é o triste episódio que marca o fim da Joana d'Arc. Mas o espírito religioso, o espírito guerreiro dela contagiou muitos franceses que partiram por uma efetiva vitória e uma retomada dos seus territórios. Pois bem, ao final da guerra, nós tivemos então a França retomando seus territórios, tá? E a Inglaterra perdendo muitos territórios que tinha conquistado lá no século XIV. Essa guerra, ela marcou para os franceses o fortalecimento da monarquia francesa, e para os ingleses nós tivemos um abalo muito grande no poder dos reis que se sucederam a partir da Guerra dos 100 Anos. Então, os franceses supostamente vencem a guerra, né, reconquistam os seus territórios e começam a iniciar um processo de pacificação e equilíbrio político, enquanto os ingleses, a partir de 1453, vão entrar num verdadeiro turbilhão político e guerras por sucessões, né, como é o exemplo da Guerra das Duas Rosas, que em outros vídeos nós vamos aprender também. Pois bem, esta guerra, ela gerou, como o professor disse, as revoltas, que foram motivadas pela fome, que foram motivadas pela escassez de alimentos, que foram motivadas pelas pestes, pelos altos impostos, tanto para ingleses como para franceses. E nós tivemos diversas revoltas acontecendo na Inglaterra e na França, e também em outros países. Nós tivemos revoltas acontecendo na Espanha, revoltas acontecendo na Itália, porque o século XIV foi um século difícil para a Europa. Né? Tanto é que muitos teólogos da época classificavam que os quatro cavaleiros, aliás, do Apocalipse tinham descido à Terra para punir os homens, né? Com a fome, com a morte, com a guerra e com a própria peste. Muito bem, então essas revoltas camponesas, elas se davam por quê, professor Fagner? Explico os motivos para vocês. Repito, aliás, fome, altos impostos, escassez de alimentos, busca por melhores condições de vida, a tentativa de romper com os laços de servidão que vinham desde a época do sistema feudal. Então, observe, o sistema feudal está entrando em colapso e está nascendo um novo mundo, que depois seria chamado de a modernidade, né? Que está nascendo aí no século XV. Pois bem, então nós temos duas revoltas aqui para comentar rapidamente com vocês. Uma delas era chamada de Jacquerie, né? Tinha esse nome porque vem do seu incitador principal, Jacques Bonhomme, que eram revoltas camponesas, que literalmente camponeses saíam, né, se revoltando, cortando cabeças, literalmente, aliás, cortando cabeças de nobres, né, da nobreza em si, buscando novas e melhores condições de sobrevivência, e as Jacqueries aconteciam na França, eram revoltas de camponeses. E os participantes dessas revoltas começaram a ser identificados como, aqueles que cometiam as Jacqueries, eram identificados como pessoas comuns, como
como se fosse um João ninguém, nada contra nenhum João, entenda. É um termo utilizado na época. Eram depreciados, por quê? Porque realizavam trabalhos relacionados ao campo, relacionados à agricultura. E essas pessoas se revoltaram. E essas revoltas eram contidas pelos reis, pelas monarquias, com muita energia. E quando eu digo energia, entendam sangue, né? Cortavam-se a cabeça dos revoltosos, reagia-se a essas revoltas, porque essas revoltas, a Jaqueris, por exemplo, inspiravam muito medo, principalmente na nobreza, nos reis. Pois bem, e na Inglaterra nós tivemos também a revolta de Wat Tyler, né, que aconteceu ali em 1381. Na Inglaterra essa revolta se deu por causa da quase que inexistência de terras para plantar de muitos camponeses, porque a monarquia inglesa retirava muitas dessas terras para realizar os chamados cercamentos para a criação de ovelhas que forneciam a lãs para confecção dos tecidos, e quando esses cercamentos aconteciam, essas terras passavam para a mão de quem? Dos nobres. E as pessoas que trabalhavam nessas terras acabavam ficando sem o que trabalhar, sem como se sustentar, e então nós tivemos uma famosa revolta, a revolta de Wat Tyler, que exigia o fim das relações de servidão, ainda daquele modelo feudal, exigiam terras e melhores condições de vida, sobrevivência, existência para os camponeses. Então observe, a Guerra dos 100 Anos, a peste, as mortes, os problemas relacionados à agricultura, tudo isso gerou um conjunto de crises no século XIV. Até mesmo problemas climáticos nós tivemos. Existem historiadores, biólogos, que trabalham a questão até mesmo da crise alimentar que acontece principalmente no início do século XIV. Acredita-se que o século XIV foi um século, por exemplo, mais frio com relação aos outros séculos, o que gerou uma grave crise de abastecimento porque as lavouras sofreram com esse frio. Então, nós tivemos esse conjunto de crises que afetaram o mundo no século XIV e que, inegavelmente, transformaram o século XIV em um século de crise, ou a crise do sistema feudal. Ok? Então, aqui nós falamos sobre as questões relacionadas à peste, a igreja, a questão das heresias, a Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas. Claro, nós fizemos o apanhado das principais informações. Eu peço para que vocês deixem as suas perguntas, as suas dúvidas aí nos comentários. E na medida do possível o professor vai respondendo vocês, né? Junto com o auxílio também do professor Felipe. Ok? Quero agradecer aqui publicamente ao professor Felipe, que se disponibilizou em gravar juntamente comigo, né? E pelas pesquisas e roteiros que nós fizemos. Galerinha, senta o dedo no like, como dizem, aliás, os youtubers. Compartilhem, divulguem, né? Observem as descrições, o professor sempre deixa as referências, né? Ou seja, de onde eu tiro essas informações que eu estou ministrando aqui para vocês. E se vocês também tiverem sugestões e pedidos de temas em história em específico, podem mandar nos comentários que eu vou estar atendendo vocês. Um beijão, obrigado por assistir a aula. Aceito sugestões, críticas, né? Coloquem aí nos comentários também. Abraço, fiquem com Deus e até mais. Oi gente, meu nome é Júlia Andretta Pinheiro, eu sou a editora do Professor Fagner e eu tô aqui no final do vídeo dele para pedir para vocês derem uma olhadinha na descrição, pois o meu canal vai estar lá, para todo mundo que quiser dar uma olhadinha no meu trabalho, né? Muito obrigada por ver até aqui, deixa o like no vídeo por favor e se inscreve. Tchau, tchau!